Olá pessoal, temos aqui mais um exercício envolvendo os conceitos básicos da cinemática, onde ele fala que um automóvel está fazendo uma viagem de São Paulo a Campinas e ele quer que a gente encontre a velocidade média nesse trecho, de São Paulo até Campinas. Então, a gente poderia já começar a pensar na resolução dessa questão com a definição de velocidade média. Velocidade média nada mais é do que a razão entre a distância, o deslocamento total percorrido pelo automóvel, pelo móvel, num certo intervalo de tempo. E aí eu tenho que tomar cuidado, em observar qual é esse deslocamento e qual é esse tempo. Ele está indo de São Paulo a Campinas. Então eu preciso olhar, esse meu ΔS vai ter que ser toda essa distância. Ele fragmentou, esse trajeto de São Paulo a Jundiaí e de Jundiaí a Campinas. Então o deslocamento total, porque ele quer saber a velocidade média de São Paulo a Campinas, o deslocamento total vai ser de 90 km. Vou somar 60 com 30. Então, em relação ao deslocamento, não tem muito segredo, é só a gente somar esses dois valores. Agora, esse tempo, eu preciso também do tempo total da viagem. Eu preciso saber quanto que durou essa viagem de São Paulo a Campinas. E ele trouxe para a gente informações de São Paulo a Jundiaí e de Jundiaí a Campinas. Então, a gente vai ter que fragmentar essa resolução, encontrando o tempo nesse primeiro trajeto que ele desenvolveu uma velocidade média de 40 km por hora. Vou precisar primeiro descobrir o intervalo de tempo dele nesse primeiro trecho e depois o tempo que levou para ele fazer esse segundo trecho com a velocidade média de 60 km por hora. Então, para descobrir esse ΔT, que seria o tempo total aqui da viagem de São Paulo a Campinas, eu preciso encontrar separadamente o tempo de São Paulo a Jundiaí e depois de Jundiaí a Campinas. Então, pegando o primeiro trecho, eu vou, como a gente tem a velocidade média dele, eu vou usar novamente a definição de velocidade média, a razão entre a distância percorrida, o deslocamento por ele sofrido por um certo intervalo de tempo. Nesse primeiro trecho, eu tenho dois itens, eu tenho a velocidade que é 40 e já sei o ΔS aqui que é 60. Vou encontrar o intervalo de tempo que esse veículo levou para sair de São Paulo e chegar até Jundiaí. Aqui a gente pode simplificar, como tem zero dos dois lados da igualdade, eu posso dividir por 10 dos dois lados e cortar o zerinho. Vou trocar de posição, esse ΔT vai vir para cá, como se fosse uma multiplicação em cruz, e o 40 vai vir para baixo. Vai ficar 6 sobre 10, sobre 4. Posso simplificar, por 2 ficaria 3 dividido por 2, e 3 dividido por 2 dá 1,5. Como a velocidade está em quilômetros por hora, e o deslocamento que a gente utilizou também está em quilômetros, o intervalo de tempo ele sai em horas. Agora, olhando para o segundo trecho, nós temos também a velocidade dele, a velocidade média dele, que foi de 60 km por hora, e o deslocamento que ele sofreu. E com isso, a gente consegue definir o segundo intervalo de tempo. Aqui a gente poderia até pensar da seguinte forma, que fica bem simples até de observar. Se ele tem uma velocidade média de 60 km por hora nesse trecho, Jundiaí-Campinas, significa que ele iria, a cada hora, se deslocar 60 km. A cada hora que passa, ele iria se deslocar 60 km, mantendo essa velocidade média. Porém, como ele só se deslocou 30 km, que é metade desse valor, ou seja, ele não ficou nem uma hora inteira. Uma hora inteira ele iria percorrer 60 km.
Como ele andou somente metade, ele levaria um tempo de meia hora. Poderia pensar dessa forma, porém, a expressão de velocidade média, ela ajuda a gente a nem precisar fazer esse tipo de raciocínio. É só substituir os dados aqui, que o valor, e fazer a matemática correta, que o valor ele vai sair naturalmente. Vou também cortar o zerinho dos dois lados, vou trocar de posição o ΔT e o 6, vai ficar 3 dividido por 6, que é o mesmo, né? Se eu simplificar por 3, em cima e embaixo vai ficar 1 sobre 2, 1 dividido por 2, vai dar meia hora no caso. Então, tenho os dois intervalos de tempo. Isso significa que o tempo total, que era o que estava faltando para a gente resolver a questão, é a soma desses dois valores. 1h30 mais meia hora, eu tenho um total de 2 horas aqui de viagem de São Paulo a Campinas. E aí eu faço 90 dividido por 2, a velocidade média que a questão está perguntando é de 45 km por hora.